Continuando as integrais trigonométricas, uma segunda família são produtos de secante e tangente, potências de tangente e secantes, né? Aqui, as identidades relevantes vão ser, primeiro, aquela que diz que 1 mais tangente ao quadrado é a secante ao quadrado, né? Lembrar que a secante é 1 sobre cosseno ao quadrado, é 1 sobre cosseno, então esse aqui é 1 sobre cosseno ao quadrado. Aqui é seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Quando você colocar o 1, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado em cima, dá 1, embaixo fica o cosseno ao quadrado. Então, essa é uma identidade fundamental. A outra identidade importante é a da derivada, é que a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Então, essa aqui, em geral, elas vêm junto, né? Quando você usa essa identidade. A ideia aqui é a seguinte, é você separar uma potência par da secante que vai funcionar para substituição. Aí você chama U de tangente. Né? Então, se você tiver U igual a tangente, du, né? Se U for igual a tangente de x, du é igual a secante ao quadrado de x dx. Então, você separa uma potência par de secante, a outra parte da secante, se for par, você substitui tudo e fica tudo em função de tangente. Então, com essa substituição, se transforma num polinômio. Então, o primeiro caso vai ser esse aqui, no caso em que esta potência é par. Ou esta potência é par, porque daí você substitui aqui, né, e obtém um secante, uma potência par também de secante. A ideia, mas particularmente, a ideia aqui se aplica quando n é par. Então, como que ficaria? Eu vou fazer um exemplo. Então, isso aqui a gente pode chamar de terceiro caso. Então, se n for par, vou pegar um exemplo, a gente pode pegar assim, ó, tangente ao quadrado de x vezes secante a quarta de x dx. Vou pegar uma coisa assim. Então, o que eu faço? Eu separo uma secante ao quadrado. Eu tenho tangente ao quadrado de x. Eu tenho duas secantes ao quadrado que eu separo. A primeira eu vou substituir por 1 mais tangente. E a outra eu vou usar para fazer a substituição de u igual a tangente de x. Então, primeiro eu troco esse aqui por 1 mais tangente de x. Fica assim, tangente ao quadrado de x. 1 mais tangente ao quadrado. E aqui eu tenho secante ao quadrado de x dx. Então, está aqui. Na hora que eu chego nesse ponto, eu uso essa parte aqui, eu vou substituir por du. E u igual a tangente de x. Então, isso aqui fica a integral de u ao quadrado vezes 1 mais u ao quadrado du. Vamos lembrar da derivada da tangente? Que é a derivada de seno de x sobre cosseno de x. O quadrado do denominador, o denominador vezes a derivada do numerador, menos o numerador vezes a derivada do denominador. Então, isso aqui dá cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, 1. Então, é isso que eu estou usando aqui. Então, se u for tangente de x, du é secante ao quadrado de x dx, que é esse termo aqui.
Aqui está u ao quadrado. Bom, essa integral é relativamente simples. Eu tenho u ao quadrado mais u à quarta. Fica 1/3 de u ao cubo, mais 1/5 de u à quinta, mais a constante. Substituindo de volta, eu tenho 1/3 da tangente ao cubo de x, mais 1/5 da tangente à quinta de x. E essa é a primitiva dessa integral aqui, dessa função aqui. Então, sempre que eu conseguir rearranjar a minha expressão, que fica uma potência de tangente e uma potência par de secante, e talvez tenha que fazer algumas substituições para chegar nisso, usar algumas identidades, como aquela que está ali, a gente então consegue essa potência par da secante. Eu extraio um quadrado, vai ficar pelo menos, pode não ter mais nada, pode ser o secante ao quadrado, aí já é direto aqui a substituição, né, essa substituição. Se sobrar esse termo quadrado, tem um quadrado, outro quadrado, uma potência par. Essa potência par eu troco por 1 mais tangente ao quadrado elevado a alguma coisa. Ela precisa ser par, porque na hora que eu tirar esse quadrado, esse aqui eu preciso para fazer esta substituição. O que vai sobrar aqui é uma potência par. E essa aqui eu consigo, então, usando essa identidade, trocar por uma expressão em tangente, uma potência de tangente. Tá? Então essa é a primeira família, primeiro caso que a gente consegue resolver dessas integrais. Ok? Deixa eu só... Bom, no caso em que é ímpar, qual que é a ideia? Vamos lá. Eu vou fazer com um exemplo, depois a gente... Vou pegar um exemplo que está aqui no livro. E aí vocês vão ver, a gente entende. Então esse aqui é assim, tangente à quinta de x vezes secante à sétima. Então agora a gente vai fazer na outra direção a substituição. A gente vai usar o seguinte, lembrar o seguinte, que a derivada essa derivada aqui é secante vezes tangente. Isso. A derivada da secante, lembrar que a secante é 1 sobre cosseno. Então, se eu for derivar 1 sobre cosseno de x, dá o cosseno ao quadrado de x, é isso, né? Esse vezes a derivada desse dá zero, menos esse vezes a derivada desse, que dá menos seno de x. Então fica seno de x sobre cosseno ao quadrado. Eu separo esse cosseno ao quadrado dessa forma e obtenho esse aqui. Esse aqui é a tangente e esse aqui é a secante. Então, observem, a ideia aqui é extrair um termo aqui. Eu extraio um termo desse tipo aqui assim. Então fica tangente à quarta, vezes secante à sexta. E eu extraí um termo que é secante de x, tangente de x. Que esse aqui é a derivada da secante. Então, quem que eu vou substituir? Eu vou chamar u de secante de x. Então, para eu poder depois substituir, eu tenho que poder trocar esse cara. Esse cara aqui, então, tem que ser uma potência par. Então, os dois têm que ser ímpar.
Não, desculpe. A tangente, vamos lá. Nesse caso aqui, eu tinha uma potência par na secante. Nesse caso aqui, vamos pensar o que a gente precisa. Se eu vou substituir U igual, eu vou fazer U igual a secante de x, na hora que eu voltar aqui, eu tenho que poder trocar todas as tangentes que aparecem por secante para ficar um polinômio. Então, nesse caso, e o que eu vou usar? De novo, eu vou usar aquela identidade 1 mais tangente ao quadrado, só que eu vou escrever na outra direção, a tangente ao quadrado é a secante ao quadrado de x menos 1. Ó, essa é a mesma identidade que está lá em cima. Eu vou substituir aqui. Então, essa expressão vai entrar aqui, vezes essa, e essa toda aqui vai virar um du. E a substituição é da secante. A gente não vai decorar todas essas coisas, tá? Não é possível decorar todos esses métodos. A ideia é que vocês vejam cada caso como que é. Mas daí vem a próxima pergunta, mas e na prova? Né? Então, na prova, em geral, quando cai uma questão desse tipo, é dada uma dica. Diz assim, ó, resolva essa integral trigonométrica, use esta substituição. Então, quando se diz qual é a substituição, aí você tem que trabalhar a expressão até chegar, se tem a ideia, o que você tem que fazer. Porque se eu der uma dessa aqui, se eu der essa aqui talvez as pessoas ainda lembrem, né, que a derivada tangente é secante ao quadrado, eu extraio essa secante ao quadrado. Mas essa aqui já é um pouco mais complicada. Tem que lembrar, não, eu tenho que extrair uma potência, uma secante, uma tangente, separar. Então, não é bem essa a ideia. A ideia é que vocês vão se acostumando e vendo como que a gente faz isso. Mas, não, obviamente, não é exigido decorar todos esses métodos e saber isso tudo, né, de prontidão, assim, em qualquer momento. Mas vamos lá, vamos resolver aquela integral, como é que fica, então. Então, eu vou fazer o seguinte, o tangente ao quadrado eu troco por secante ao quadrado menos 1. Desculpa, a tangente é par. Obrigado. Então, o importante é que seja uma potência par. Então, essa aqui é a tangente ao quadrado, a quarta fica assim. Aí eu tenho secante à sexta. E aí eu tenho esse termo, vou manter aqui. Agora sim eu vou fazer a substituição. Então, esse termo agora, se eu fizer U igual a secante de x, que é isso aqui, a derivada, o du, é secante de x tangente de x dx, que é esse termo que está aqui, então isso aqui é du. Aqui vai ser u ao quadrado e aqui é u à sexta. Então essa integral fica integral de u ao quadrado menos 1 ao quadrado vezes u à sexta de u. E isso aqui é um polinômio. Se a gente desenvolver, fica u à quarta menos 2u ao quadrado mais 1 vezes u à sexta du. E o polinômio, então, é u à décima menos 2u à oitava mais u à sexta du. E a resposta, então, agora eu integro regra do tomo ao contrário, sempre é u a décima primeira dividido por 11 menos 2u a nona dividido por 9 mais u a sétima dividido por 7 e mais a constante. E agora a gente volta na nossa variável original, que é u é igual a secante de x. Então fica secante de x a décima potência dividido por 11 menos 2 secante a nona de x sobre 9 mais secante de a sétima dividido por 7. Então tem dois casos, basicamente, que a gente consegue resolver
se eu tiver a secante como potência par, eu sempre consigo fazer isso aqui, independentemente da tangente, porque você vai trocar tudo por tangente e dá para... Eu tiro essa potência par de secante e resolvo. No caso em que a secante tiver potência ímpar, aí se vocês olharem aqui, eu preciso ter a tangente também como potência ímpar para aplicar essa regra. Então, se a secante tiver potência par, resolvido. Se a secante tiver potência ímpar, eu preciso que a tangente também tenha potência ímpar. Para poder extrair... Não, desculpe. Espera um pouquinho. Aqui, basta que eu tenha uma situação em que a secante tem potência par. Aqui, eu só preciso que a tangente tenha a potência ímpar. Então, vamos ver o caso. Aqui é secante par, e aqui esse método vai funcionar quando a tangente, se a gente olhar naquela nossa original, é M ímpar. Por quê? Se o M é ímpar, e eu tenho uma potência de secante para tirar, pelo menos tem grau 1 aqui. Então o que eu faço é eu tiro daqui uma tangente, tiro uma secante, e esse aqui fica par. E aí eu posso substituir por secante ao quadrado menos 1. E aí fica um polinômio. Então nos dois casos eu caio em polinômio. O que está faltando analisar? Está faltando analisar o caso em que a secante é ímpar e a tangente é par. A secante é ímpar e a tangente é par. Vamos ver o que acontece nesse caso. Tá? Vamos ver se é possível a gente resolver. Então vamos lá. São potências daquele tipo. A gente usa essas identidades. Eu tenho o primeiro caso em que n é par. Essa potência é par, está resolvido. No caso em que essa potência é ímpar, está resolvido. Então eu vou fazer aqui o que aconteceria na seguinte situação. Vamos ver se a gente consegue arrumar. É que a secante é ímpar e a tangente é par. Eu acho que dá para resolver, quer ver? Uma possibilidade, agora vamos pegar n é ímpar e m é par. Eu acho que aí a ideia é assim. Vamos tentar. Vamos pegar um caso aqui. Tangente ao quadrado de x, secante ao cubo de x dx. Tá assim. Esse é um exemplo. Esse aqui. Vamos ver se é possível. Bom, vamos ver por que não dá para aplicar diretamente. Se eu tirar uma potência par aqui da secante, o que acontece? Fica uma potência ímpar aqui, e aí é uma coisa do tipo raiz quadrada, porque eu tenho que trocar a secante e vai ficar a raiz quadrada de 1 mais tangente, não é uma boa. Então, isso não funciona. Não funciona também eu tentar aplicar direto essa técnica aqui, porque se eu tirar uma potência da tangente e uma potência da secante, que é aquele termo da substituição, fica a tangente sozinha. E a tangente sozinha aparece uma raiz quadrada, para trocar por secante. Então, também não serve. Mas a gente pode tentar fazer o seguinte, vamos substituir, vamos ver se é possível. É substituir esse cara aqui por secante menos 1, né? Passou secante, fica secante. Vamos ver se é possível. Talvez não vai dar para resolver completamente. Vamos ver. Esse aqui eu substituí a tangente por secante ao quadrado de x menos 1. Então o primeiro termo fica assim. Esse aqui é a quinta. Se eu não errei, é isso, né? Então, aqui, nenhuma das duas técnicas vai funcionar, né? Porque eu vou tentar tirar agora, por exemplo, uma secante ao quadrado, só que eu precisava ter tangente sobrando aí, não tem. Então, na verdade, isso aqui não me resolve
fazer essa substituição assim não resolve. Quer dizer, se sai dessa situação para um caso em que eu tenho só potências ímpares, no caso de secante. Se eu tivesse potências pares só de secante ou de tangente, dá para fazer os truques que eu fiz aqui em cima. Eu fiquei com potências ímpares. Então não dá. Então nós precisamos de uma outra técnica. Então vamos lá. Então vejam, mas antes de apagar eu queria observar o seguinte. No caso em que eu tinha antes que a tangente, a secante é par, a gente consegue resolver. No caso em que o M é ímpar, independentemente do que acontece, eu consigo resolver. Essa situação apareceu exatamente nisso aqui. E também, se vocês pensarem, pode aparecer uma coisa do tipo tangente ímpar. Tangente ao quadrado, tangente ao cubo, etc. Então, essa técnica aqui, nós vamos estudar essas integrais. Então, nós vamos tentar resolver essas integrais aqui. Vou começar com... E as potências ímpares, na verdade. Basicamente, são integrais desse tipo. Nós já andamos estudando essa integral aqui. Quem lembra? Essa integral lembrar como é que a gente resolveu foi assim. Foi usando substituição nessa integral. Por quê? Porque este termo aqui, esse termo que está aqui em cima é menos a derivada desse. Então, se eu chamar u igual a cosseno de x, du é menos seno de x dx. Então, essa integral aqui ficaria sendo a integral de menos 1 sobre u du. E essa integral aqui é menos log neperiano de u du, que é igual, e aqui vai aparecer agora a secante, na verdade, vai aparecer menos, voltando o u aqui ao cosseno, né? Log n do módulo do cosseno. Isso aqui, se a gente quiser, a gente pode pôr aqui o menos aqui para dentro, ficar menos 1 sobre cosseno aqui dentro, né? Que é a secante. Então, isso também é escrito muitas vezes assim. Essa é a primitiva da tangente. Ou menos log do módulo de cosseno, ou log do módulo da secante, porque esse sinal menos aqui para logaritmo é um expoente. Posso colocar para dentro como expoente. Então, essa é a tangente. A secante, né, é um pouco mais chato. Vou apagar isso aqui, que nós já chegamos nessa. Então, a secante, integral da secante de x. Eu vou pôr a resposta aqui e vou mostrar para vocês como é que a gente faz. É log, é parecido com aquilo ali, mas não exatamente. É isso aqui. Então, veja, essa é uma integral, como aquela, se você tentar integrar tangente assim diretamente, é difícil sem essa substituição. Como que acha? Bom, se eu desse isso aqui para vocês e perguntar se isso é verdade, é só derivar e obter o resultado. Vamos fazer a solução. A solução é um truque assim.
esse aqui, certamente, nem eu nem vocês descobriríamos sem a ajuda ou do livro ou de alguém, que é o seguinte. A gente multiplica e divide essa expressão por essa expressão aqui. Então vejam que mesmo uma integral relativamente, de uma função relativamente bem conhecida, a secante, para resolver precisa de alguns truques, né? Então, fazendo isso aqui, a gente obtém o seguinte. Então, vou multiplicar aqui, fica secante ao quadrado de x, mais secante de x tangente de x. Tá certo? Bom, agora a gente observa o seguinte. Olha o que aconteceu quando a gente fez isso. Esse cara aqui, ó, é a derivada da tangente. E esse cara aqui é a derivada da secante. Então a gente pode aplicar a substituição aqui. Chama isso aqui de U. Então, se eu chamar... A gente usou isso várias vezes. Se eu chamar U de secante de x mais tangente de x, du, na regra da substituição, vai ser derivada da secante é secante de x tangente de x, e a derivada da tangente é secante ao quadrado. Aqui. Essa é a substituição. Então, esse termo que está aqui em cima é exatamente a derivada do que está embaixo. Portanto, a gente cai numa coisa parecida com essa que está aqui. Então, eu vou escrever que essa integral, vou continuar aqui, vai ser a integral de U, du, sobre U, onde U é essa parte que é o denominador, e o du é o que está em cima, exatamente. E esse aqui nós sabemos que é log do módulo de U, constante. Portanto, é só voltar agora e resolveu. Mas certamente não é um exercício desses que cai em prova, né? Porque a pessoa chegar nisso aqui, descobrir esse truque, não me parece que é uma coisa que tem um método por trás assim muito claro. É claro que se você tenta e alguém dá uma dica, pode ser que você chegue lá. Mas eu acho muito difícil isso aqui, se você não sabe que vai dar certo, você tentar uma coisa desse tipo. Mas essas são duas integrais fundamentais, porque aí a partir dessas, sabendo a tangente e sabendo a secante, a gente consegue integrar as potências ímpares. Então, por exemplo, eu vou fazer... E aí o truque é o seguinte... Você às vezes reescreve, às vezes você faz integração por partes. Então eu vou fazer a tangente ao cubo e a secante ao cubo, que são as duas que a gente ainda não sabe fazer. São as próximas aqui. Então elas vão recair nessas integrais que a gente acabou de fazer, basicamente. Uma parte você resolve de um jeito, a outra parte do outro. Então, por exemplo, para aplicar isso aqui, a integral de tangente ao cubo. Então, aqui a gente faz o seguinte, eu vou substituir a tangente ao quadrado pela secante ao quadrado menos 1. Então, essa identidade de que tangente mais 1 é a secante ao quadrado, 1 mais tangente ao quadrado, secante ao quadrado, usa muito. Então, se eu substituir aqui, fica assim. Vai sair uma tangente e vai ficar esse termo aqui. Então, fica secante ao quadrado de x menos 1, tangente de x. Fiz aquela substituição trigonométrica, aqui não é substituição trigonométrica, é identidade trigonométrica. Tirei uma tangente ao quadrado e coloquei e fiz isso aqui.
Se a gente olhar essa aqui, fica a integral de secante ao quadrado de x tangente menos a integral da tangente de x dx. Então, essa aqui a gente acabou de resolver. E essa aqui nós sabemos já resolver. Porque tem uma expressão em tangente multiplicando secante ao quadrado. Então a gente pode pôr u igual a tangente e secante ao quadrado de x dx é a derivada disso. Então volta no primeiro caso que a gente conseguiu resolver, que é quando a secante está potência par. Tira uma potência par, fica junto com dx e o que sobrar, se sobrar potência par, se troca por tangente usando isso aqui de novo. Aqui não precisa, então isso aqui ficaria assim. Essa parte aqui eu resolvo, acabei de fazer ali, é o log da secante. E essa parte aqui eu vou fazer separado aqui. Essa aqui a gente faz u igual a tangente de x aqui. Du é a secante ao quadrado de x dx. Está aqui. Então isso aqui fica integral de u du. E, portanto, é u ao quadrado sobre 2, mais constante. E, portanto, substituindo de volta, é a tangente ao quadrado de x sobre 2, mais a constante. Portanto, essa integral aqui é essa, e essa aqui é essa aqui. E a gente resolveu. Mas observe que eu precisei, essa conta, a redução acabou caindo numa integral de ordem ímpar, ou de tangente, né, e que foi a primeira. Eu consegui sair da... A integral de tangente ao cubo acaba numa integral que eu já sabia resolver, e a integral de tangente. Essa aqui a gente acabou de colocar ali. Vamos olhar a outra, a secante ao cubo, que a gente vai usar provavelmente essa aqui. E a gente vai ver que não dá para usar esse mesmo truque aqui diretamente. Ó. Integral de secante ao cubo. Eu poderia pensar, eu tiro uma secante ao quadrado aqui, substituo por tangente. Vamos ver se dá. Talvez dê. Eu acho que dá para fazer assim. Vamos lá. Então eu vou tirar uma secante e vou ficar aqui com... A secante é 1 mais tangente ao quadrado. Vamos ver. Vamos ver se dá. Fiz essa substituição. Bom, a secante ao quadrado, a secante eu já sei integrar. Está ali. Só que o outro termo é tangente ao quadrado vezes secante. Tangente ao quadrado secante é aquele caso que não dá para fazer. Secante é ímpar e a tangente é par. Porque, na verdade, a gente chegou nessa aqui vindo desse tipo aqui. Cai numa coisa desse tipo, então não serve. Quer dizer, está certo isso aqui, mas não vai ajudar muito. Porque o tangente ao quadrado secante não cabe nenhum daqueles dois métodos. Então o truque aqui é o seguinte. Integração por partes. Vejam, até agora todas essas contas que nós fizemos, sempre a gente chegou no lugar e fizemos substituição. Agora nós precisamos de integração por partes. Então essa técnica aqui não adianta, essa identidade aqui não nos ajuda. Então nós vamos fazer a integração por partes. A escolha aqui é a seguinte. Eu vou chamar de u a função secante de x, e dv, né? E v, que vai ser v', vai ser secante ao quadrado de x. Então, essa eu vou integrar, e essa aqui eu vou derivar. Então, se eu derivar aqui, derivada da secante é secante vezes tangente. E qual é a primitiva da secante ao quadrado? É a tangente. Então essa integral aqui é essa vezes essa. Menos essa vezes essa. A integral, desculpe, dessa vezes essa. Então fica secante
Tá certo isso? Tá. Não. Não, tá certo. Vamos lá. A derivada da secante é secante vezes tangente. E a integral de secante ao quadrado... Ah, tangente ao quadrado. Desculpe. Não. Tangente. Tá certo. Derivada tangente é secante ao quadrado. Então, o produto aqui é... Vamos lá, lembrar da fórmula da integração por partes. Deixa eu escrever aqui para a gente não esquecer. Eu estou usando aqui assim, essas duas, né? Então, eu tenho u v' dx é igual a uv menos a integral de u'v, que é esse aqui. Bom, mas eu caí de volta, parece naquela integral, né? Que eu não sabia resolver, tá certo? Então, vamos continuar aqui. E agora? Agora a gente usa a substituição aqui. Porque vai aparecer de novo um termo em secante ao cubo. Vocês lembram quando a gente integrou por partes seno ao quadrado? A gente fez expressão, voltou o seno ao quadrado para cá, a gente passou para cá e resolveu. Aqui é a mesma coisa. Diz assim, poxa, mas caiu naquela integral que você disse que não dava, não ajudava. Só que aqui eu tenho este termo e tenho essa integral, e esta aqui eu posso substituir a tangente ao quadrado aqui. Então, se eu continuar aqui, vou escrever assim, secante de x vezes tangente de x, menos, aí eu vou escrever assim, secante de x vezes tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1. Multiplicando aqui, eu obtenho assim, secante de x tangente de x, menos a integral de secante ao cubo de x, mais a integral de secante de x. Se vocês concordam com isso aqui. Esse aqui é o termo secante ao cubo, sai daqui, menos, e secante de x com menos dá mais, está aqui. Então eu tenho esse menos secante ao cubo aqui, mais secante ao cubo do outro lado. Eu passo essa para cá. E o 2 que aparece eu volto dividindo, então vai ficar assim. Vou primeiro escrever assim, 2... E essa integral aqui está aqui. Tá aqui. Bom, esse 2 que está aqui. E é um meio de C, C é constante, renomeio, chamo de C do mesmo jeito. E aqui está a resposta. Então vejam, essas integrais, tanto uma como outra, exigem um certo trabalho. Então a tangente ao cubo, a gente conseguiu diretamente integrar, fazendo aquela substituição, cair, usando a identidade trigonométrica, cair numa que a gente tinha feito, duas integrais que a gente já sabia fazer. A de secante ao cubo, a gente precisou fazer uma integração por partes. Então, tanto a substituição tradicional quanto a integração por partes são úteis para resolver. Mas a gente muitas vezes precisa manipular para chegar em alguma coisa que a gente já sabe resolver. Então, integração, ao contrário da derivada, não é uma coisa que uma vez que você aprenda as regras e saiba fazer álgebra de funções, resolve qualquer derivada de funções conhecidas, né? A integral você, na verdade, vai criando um dicionário ou uma enciclopédia de resultados. Essa eu faço assim, aquela eu faço assado, aquela. Então, agora nós sabemos a tangente, sabemos a secante. Então, essas potências ímpares, se você trabalhar as identidades ou integração por partes, vai acabar
ou na da tangente ou na da secante, ou numa potência ímpar que você já resolveu antes, de ordem mais baixa. Então, se você for calcular tangente à quinta e secante à quinta, provavelmente uma identidade vai reduzir isso a uma dessas que a gente já fez, ou uma integração por partes. Tá? Então, a forma de resolver integrais não tem outra senão treinar bastante. Não tem... Às vezes isso aqui é meio mágico, né? O professor inventou, multiplicou em cima e embaixo para essa expressão. Mas, claro, algumas dessas não tem jeito, alguém tem que contar para vocês como é que faz. Porque não foi da noite para o dia que se descobriu essas coisas. Na verdade, os catálogos de integrais eles são feitos de trás para frente. Muitas vezes. Você vai construindo funções e vai derivando. Às vezes, então essa aqui que deu derivada daquela, essa aqui é a integral dessa. Aí você monta a tabela de integral. Você tabela um monte de funções, deriva, e aí a função que sai do lado direito, que é a derivada, a integral dela é aquela que você começou. Então, mesmo que você não saiba como é que faz de trás para frente, via uma técnica, sistematicamente você sabe qual é, né? Você tem uma tabela de integrais. Então, por isso que muitas vezes você tem esses livros, tem livros que têm páginas e mais páginas de integrais, integrais, integrais. Algumas delas são construídas a partir de métodos básicos. E todas elas, eventualmente, se consegue, depois que você sabe a resposta, muitas vezes, construir a integração a partir dos métodos. Tá? Então, essa seção que nós acabamos de cobrir, que basicamente é isso que nós fizemos aqui, ela potências de funções trigonométricas elementares. Observe que vocês disseram, mas nós não fizemos seno sobre cosseno, cosseno. É que seno sobre cosseno é tangente. Uma potência desse tipo, só para dar um exemplo, você pega assim, uma potência assim, seno à quinta de x sobre cosseno à terceira de x. O que é isso? Isso aqui, na verdade, é seno à terceira de x sobre cosseno à terceira de x vezes seno ao quadrado de x. Então, isso aqui é uma potência, aqui tem uma tangente e aqui tem o seno. Então, aí você pode fazer substituições aqui e ir simplificando para cair em alguma coisa desse tipo. Então, tem muitas expressões que não são exatamente desse tipo, mas que você consegue, fazendo substituições, simplificando, chegar em expressões que você conhece. Tá certo? Minha sugestão, isso aqui ainda não cai no teste dessa semana, né? Falando agora em termos práticos, é que quando vocês forem estudar, vocês vejam pelo menos um exemplo de cada tipo, só para se acostumar. Né? Esse aqui é assim, esse aqui é assim. Com calma, sem desespero. Aí faz, aí lê de novo, esse aqui faz assim, volta, olha o método. Esse aqui é daquele tipo. Depois que você fizer um ou dois de cada um, com cuidado, mesmo que você não decore, você lembra, é um daqueles que eu já vi. Não sei como é que faz, mas é um deles. Aí se localiza.